Bom, a gente segue aqui com uma questão agora mais bem elaborada, falando do ponto médio. E ele diz assim: sejam A, B e C os vértices de um triângulo. Calcule o comprimento da mediana AM. Então, você precisa, antes de mais nada, saber o que é mediana. A mediana é um segmento que sempre vai dividir o lado oposto em relação àquele ponto, no caso, aquele vértice, vai dividir o lado oposto àquele vértice em dois pedaços iguais. É interessante que você dê uma olhada, se você tem alguma dúvida do que é mediana, nas nossas aulas que tratam de geometria plana. Lá eu falo e explico muito bem o que é mediana, o que é bissetriz, o que é altura relativa. A gente fala de baricentro, incentro, ortocentro. Está tudo explicado lá na nossa pasta que fala de geometria analítica. Esse é um tema lá da geometria, perdão, fala de geometria plana, né? Geometria analítica é esse que a gente está tratando agora. Então, a definição de mediana, tudo bem, a gente vai falar de novo aqui, aí vamos ver se você entende aqui. Eu acho que não tem muita dificuldade, mas enfim. Vamos explicar de novo o que é mediana, não tem problema nenhum. Mas para isso aí, eu preciso pegar esses três pontos aqui e colocar no plano cartesiano, ponto A, B e C. Então, vou lá, desenho o plano cartesiano, pego o ponto A, que as coordenadas são x igual a 2, y igual a 4, ó, x igual a 2, y igual a 4, esse aqui é o ponto A, ok? Aí depois eu venho e marco o ponto B. O ponto B, o x igual a 1, y igual a menos 3. Então, x igual a 1 aqui e o y é menos 3. Esse é o ponto B. Depois eu marco o ponto C, em que o x é menos 5 e o y é 5. Então, x menos 5 e o y igual a 5 aqui, ó. Esse é o ponto C. Então, marquei os pontos ABC. Aí eu venho para poder traçar aqui a mediana AM. A mediana AM ela vai sair aqui do lado, né? Ele vai sair do ponto A e vai até o ponto médio do segmento CB. Então, essa linha pontilhada aqui em vermelho, isso aqui é a mediana. Ele quer o comprimento da mediana. Para eu calcular o comprimento, vou calcular a distância entre o ponto A e o ponto M. O ponto A eu já tenho as coordenadas. Ele deu aqui, ó. É 2, 4. Agora, quais são as coordenadas do ponto M aqui? Aí você tem que descobrir qual é o ponto médio do segmento CB. O ponto médio de CB é aqui o ponto M, né? Então, a função da mediana é o quê? É dividir o lado CB em dois pedaços iguais. Então, esse segmento CM tem que ter o mesmo comprimento do segmento MB. Então, a mediana faz o quê? Ela divide o lado oposto em dois pedaços iguais. Isso que é a mediana, né? Que a gente explica lá depois no nosso canal, na nossa pasta que fala sobre geometria plana. Essa é a definição de mediana. Mas antes de mais nada, vamos calcular o comprimento, vamos calcular quais as coordenadas do ponto médio aqui, ó. As coordenadas do ponto médio de CB. Então, ó, o ponto médio de CB, você vai fazer xb mais xc, xc mais xb, enfim, dividir por 2 aqui. Então, ó, o xb o xb aqui mede quanto? Mede 1. O valor de xb aqui é 1, ó. O x do b é 1. X do b aqui vale 1. E o x do c é menos 5, ó. X do c é menos 5 aqui, ó, menos 5. Então, 1 tira 5, fica devendo 4. 4 divide por 2, fica menos 2. Então, o x médio é menos 2. E o y médio, ó, você vai fazer yc mais yb. O yc aqui vale quanto? Vale 5. 5. E o y do b é menos 3. Menos 3. Aqui, ó. Então, fica 5 menos 3, que é 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Então, as coordenadas do ponto médio é menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Então, o x é menos 2 e o y é 1. Esse é o ponto médio. Falta agora descobrir qual é o comprimento da mediana. O comprimento da mediana, você calcula a distância entre o ponto A e o ponto M. O ponto A, as coordenadas são essas aqui, que ele já deu, ó, é 2, 4. Né? Então, está aqui 2, 4, o ponto A. E o ponto médio, eu descobri aqui que as coordenadas são menos 2 e 1. Ó, menos 2 e 1. Menos 2 e 1 para o ponto médio do segmento BC.
Aí você vem aqui e calcula a distância entre esses dois pontos. Ó. Usa a fórmula da distância entre dois pontos, que a gente já tinha visto nas nossas aulas que tratam da distância entre dois pontos. Então, a distância m está aqui, ó, xm menos xa, ya menos ym. Essa diferença aqui que você faz, xm menos xa ou xa menos xm, isso aqui não tem importância, porque você vai elevar ao quadrado e vai ficar tudo positivo. A gente já tinha comentado isso em aulas anteriores. Então não tem que ser xa menos xm, pode ser xm menos xa, aqui pode ser ya menos ym, não tem que ser ym menos ya, isso é indiferente. O importante é você não errar a conta aqui, né? Então você vem aqui e faz o quê? Ó? Você vai fazer o xm é menos 2, menos o quê? O 2 aqui, ó. Né? Agora, o ya aqui é 4, menos 1. 4 menos 1. Então, aqui vai ficar menos 2, menos 4. Aqui, 4 menos 1 fica 3. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. E 3 ao quadrado vai dar 9. Somando é 25 e a raiz de 25 é 5. Então, a mediana tem um comprimento 5. Ou seja, a gente, para poder resolver essa questão, tem que saber o que é mediana. Okay? A mediana sempre vai dividir o lado oposto do triângulo em dois lados iguais, em dois segmentos iguais. Né? Então, com esse conceito, a gente resolve aqui tranquilamente. Né? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aí. Ok? Valeu!